Bom, vamos lá. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre postura. Postura, vícios posturais e um caso mais específico que foi pedido no grupo do desafio, que são as pós-parturientes, as mamães pós-parto, certo? Para começar a nossa live de hoje, nós vamos esclarecer algumas informações, alguns termos específicos sobre postura, que são a cifose, a lordose e a escoliose. Muita gente confunde o que é cada uma delas. E a forma que eu encontrei para deixar bem claro, bem didático o que cada uma significa, não foi nada mais além do que expressar por desenhos. Essa é a cifose, famosa corcundinha. É aqui, ó. A cifose torácica. Deixa a pessoa bem curvadinha para frente. O que pode ocasionar essa cifose? A pessoa pode nascer, ela pode ser congênita, ou pode ser por vício postural. Como assim, Renato, vício postural? Vou explicar. Muito celular, computador. Então, computador pode gerar sua cifose. Olha ela aqui, ó. Postura errada para trabalhar, certo? Outro fator que pode contribuir para a sua cifose. Ó o celular. Olha como é que a pessoa está toda encurvadinha olhando para o celular. Viu? Tá aqui. Pode ocasionar a cifose. Dentre outros fatores também. Quais deles? Máquina de costura, para quem trabalha costurando. Porque a postura vai fazer com que ela faça o que a gente chama de protusão de ombro, protusão do pescoço, jogar o pescoço à frente para prestar atenção no que ela está fazendo na máquina de costura. Isso pode ocasionar uma acentuação da cifose torácica, que é essa aqui, cifose torácica. Nos casos mais extremos, ela vira uma corcundinha. Então, esses vícios posturais podem levar à acentuação da cifose. Tudo bem, Renato, o que mais pode acontecer? A cifose pode trazer junto com ela uma protusão de ombro. Geralmente acontece nas meninas no início da puberdade. Como assim, Renato? Puberdade. Quando começa a crescer o seio, a tendência é que, por vergonha, ela joga o ombro à frente e vai esconder. Então a pessoa fica corcundinha com o pescocinho para frente. Tá, e aí, Renato, qual a solução que a gente pode encontrar para resolver esse problema? Bom, duas delas. Nós vamos trabalhar, pode ser trabalhada a musculatura que encurtou, que são músculos grandes do peitoral, e a musculatura do pescoço, que jogou o queixo à frente. Então nós vamos trabalhar essa musculatura toda, alongando o peitoral, abrindo o peito, e esse músculo gordinho aqui, que ele tem, algumas pessoas chamam usam a sigla ECM, mas é um nome feio, esternocleidomastoide. Nome complicado, né? Pois é, mas é ele mesmo. Esse músculozinho aqui vai ser um dos responsáveis por pescocinho pra frente. Qual é o perfeito? O que a gente espera de postura? É a postura anatômica. De frente, certo? Foi um desenhozinho meio grosseiro, mas essa é a postura esperada. Sola do pé, panturrilhas, palmas da mão para frente, ombro, peito aberto e o pescoço encaixado. Esse é o ideal, esse é o esperado. Mas
Como eu disse, esses vícios posturais, esse fator genético, pode fazer com que haja um desequilíbrio nessa postura anatômica. Opa, tá travando? Deixa eu ver aqui, Dalila. Opa. Vamos ver se melhora agora. Aí. Então, esses desequilíbrios, esses vícios posturais, o dia a dia de trabalho, a tensão, pode fazer com que haja uma mudança na sua postura anatômica. Correto? Então, o caso da cifose, o que a gente pode fazer para trabalhar com ela? Eu falei, abrir o peito, encaixar o pescoço, alongar o peitoral, a musculatura das costas que puxa o ombro para trás, para abrir o peito e encaixar novamente. Uma outra forma de resolvermos, trabalharmos a... Tá travando aí também, Andri? Vixe, vamos lá, peraí. Deixa eu ver aqui se vai dar uma melhorada. Bom, vamos ver se melhora aí agora. Me dê o feedback, tá? Se está travando ou não. Mas, enfim, uma outra forma que nós podemos usar para corrigir a cifose é uma manobra que a gente chama de Mackenzie. Como que ela funciona, Renato? Você vai deitar de barriga para baixo, vai apoiar bem o ossinho do seu quadril no chão e vai empurrar o peito para trás. Língua no céu da boca, peito para trás. Eu vou abrir essa musculatura toda que está puxando o ombro para dentro. Ok? É uma manobra, uma técnica que podemos lançar mão para corrigir essa protusão de ombro. Certo? E consequentemente a cifose, uma coisa está amarradinha na outra. Porque, como eu disse, computador, celular, algumas profissões específicas como costureira, hoje nem tanto, mas mais antigamente arquitetos que trabalhavam muito tempo prancheta, desenhando, a protusão de ombro dos ombros era uma consequência comum de acontecer. Então nós podemos lançar mão dessa manobra que eu disse para proporcionar essa abertura do peito novamente. Certo? Segundo ponto que nós vamos falar sobre postura. Vamos falar sobre a lordose. E a lordose, eu coloquei duas setinhas aqui para mostrar primeiro onde ela acontece, bem na lombar, certo? É o famoso bumbum empinado, o exagero no bumbum empinado. Que como no Brasil a preferência nacional é o bumbum, algumas meninas que não são favorecidas pela natureza usam esse artifício para exagerar no bumbum. Mas esquecem de um ponto. Exageram no bumbum, mas esquecem da frente. E algumas pessoas viram para mim, Renato, eu tenho uma barriga, minha barriga não some, eu como direitinho, tá, não sei o que, e me alimento bem. Aí na hora que a gente dá uma olhada na postura da pessoa, ela tem hiperlordose, que é o exagero da lordose natural. Porque a cifose anatômica e a lordose eram aqui, nessa postura. Empinam demais o bumbum. Então a lordose... Agora vocês vão me falar se melhorou, correto? Melhor? Me dê um feedback. Põe a mãozinha aí para falar se tá travando menos ou não. Dá um retorno para eu saber, para ver se o que eu fiz deu certo. Dalila, Bi, Cris, me dê um retorno para saber se parou de travar. Certo?
Me deem o feedback aí. Parou? Melhorou? Parou de travar? Tá ruim o som também? Oi, Laura. Então deixa eu tentar uma outra alternativa. Vocês vão me falar se o som continua ruim ou piorou, tá? Me dê um feedback aí. Melhorou o som? Parou? 10. Mãozinha. Dê um feedback pro tio, pra ver se melhorou. Ah, pronto. Então vamos lá. Recapitulando o que a gente tinha começado a falar. Aí. Então bora lá, meninas. Voltando sobre a lordose. Obrigado, Dalila, obrigado, Cris. Obrigado, Cecica, obrigado, Laura, pelo feedback. Bora lá. Voltando sobre a lordose. A lordose anatômica é normal? É normal. A cifose anatômica é normal? Acontece? Acontece. O que não pode ocorrer são os exageros, a hipercifose e a hiperlordose. A hiperlordose é muito mais comum, muito mais comumente encontrada no dia a dia do que a hipercifose. Porque a hipercifose é o famoso corcunda. Já a hiperlordose, como eu mostrei, preferência nacional, faz com que as meninas menos providas, né, pela natureza, empinem o bumbum. E o fato de elas empinarem o bumbum faz com que elas acentuem a lordose, virando uma hiperlordose. Mas a consequência da hiperlordose é aparecer a barriga. Então, um complemento da informação, existem, eu costumo falar, 3 tipos de barriga. A barriga por frouxidão muscular. A musculatura do abdômen é fraca, por isso as vísceras vão empurrar para frente essa musculatura e a pessoa vai ter barriga. E a postura normal. Existe o segundo tipo de barriga. A musculatura do abdômen tem uma certa força, a postura é normal, mas tem uma capa de gordura na frente da barriga. E aquela barriga mole, a pessoa bate a mão, ela fica balança. Ok? E o terceiro tipo de barriga é a barriga postural. Essa aqui, postural. A pessoa exagera na hiperlordose e a barriga aparece. Como solucionar esse problema? Aí vão as dicas. Primeiro, fortalecer a musculatura do abdômen. Por quê? Hiperlordose e a barriga. Então tá aqui, correto? Você vai fortalecer o seu abdômen. Isso vai fazer com que essa musculatura puxe sua postura para ela encaixar na posição anatômica de novo. Vai tirar completamente a lordose? Não. Ela vai ter sua curvatura anatômica aceitável. E aí, corrigir sua postura. O que mais que pode ser feito? Alongar a musculatura das costas, os paravertebrais, fortalecer o glúteo. Por quê? O abdômen está ficando fraco e o glúteo também. Então eu vou puxar aqui fortalecer seu abdômen, eu vou encaixar a coluna e o bumbum vai puxar a parte de baixo da sua coluna para encaixá-la novamente. O bumbum puxa aqui embaixo e o seu quadril vai encaixar e a musculatura do abdômen fortalecida puxa o seu corpo para encaixar novamente a postura. Correto? Isso vai
te manter estável. Sem contar um ponto que eu sempre friso, reforço e bato em cima durante os treinos, seja no desafio, seja dos nossos alunos no estúdio. Independente de onde quer que seja, meus alunos de personal também. Manobra de Bracing. O Bracing nada mais é que trabalhar toda a musculatura envolvida no core e que vai te estabilizar novamente e vai atuar em cima desses desvios posturais que eu mostrei até agora. Correto? Então eu vou te manter estável. Beleza? Bem-vinda, Camila. Oi, Núbia. Então, uma forma de resolver a hiperlordose, fortalecendo o abdômen, o seu core, através da manobra de Bracing, fortalecendo o glúteo e alongando a musculatura da parte posterior das costas, paravertebrais e afins. São músculos que vão puxar para te desestabilizar. Ok? Ilho-psoas também, que é uma musculatura muito profunda que vai puxar na postura. Quais exercícios a gente pode lançar a mão para corrigir essa hiperlordose? Tem um que é muito engraçado, que a gente chama ele de gato. Você vai ficar de 4 apoios e vai fazer um movimento como se fosse um gato arrepiado. Vai subir a lombar. Vai apoiar em 4 apoios. Tá aqui, o braço e a perna vão estar aqui. E você vai subir aqui, ó. Fazendo a posição como se fosse um gato com raiva mesmo. Subindo. Isso vai fazer com que eu fortaleça a musculatura do seu abdômen e alongue essa musculatura da sua cadeia posterior. Certo? Indo bem até aí? Alguma dúvida? Meninas, podem mandar, podem escrever. Tito está aqui para responder. Correto? Terceiro desequilíbrio postural, a escoliose. Escoliose é a coluna virar um S. Tá aqui. Quais causas da escoliose? 3. Escoliose é um desvio tridimensional da sua coluna, nos vários planos que envolve frontal, lateral, sagital. Sua coluna vai desviar em todos esses planos. Qual é a origem? As origens podem acontecer da escoliose. Ela pode ser genética. O bebê nasce com escoliose, com a colunazinha torta. A segunda forma, obrigado, Cecília, pelo feedback. Segunda origem da escoliose, ela pode ser neuromuscular, ou seja, advinda de uma doença neurológica, e essa doença pode acabar provocando o desequilíbrio da sua coluna. E a terceira forma, a terceira origem, que é uma origem não detectável, que ela é idiopática. E aí precisa de uma investigação maior de um ortopedista, de um médico, para saber de onde vem esse desequilíbrio da sua coluna, gerando essa escoliose. Correção da escoliose. Coletes corretivos, que vão te estabilizar novamente, de forma bem gradativa. São feitos de forma anatômica, por moldes. Vários laboratórios e clínicas têm a capacitação para fazer esses coletes. RPG e fortalecimento muscular. E aí entra a presença também do treinamento funcional. Nós vamos trabalhar toda a musculatura, mais uma vez, que envolve seu core, estabilização do quadril, estabilização do tronco, músculos eretores, estabilizadores, do abdômen, do core, manobra de Bracing, que eu vou voltar à postura anatômica, posição anatômica, todo estabilizadinho, novamente. Correto? Ou seja, todos esses males podem ser trabalhados com o treinamento funcional. Todos esses desvios.
Aí agora nós vamos entrar nos vícios posturais. Comecei a dar uma pincelada no começo da live, mas vamos falar um pouco mais sobre eles agora. Quais vícios posturais? Gente, a tecnologia, além de nos deixar preguiçosos, nos deixa completamente desequilibrados do ponto de vista postural. Certo? Como assim, Renato? Te explica. Desequilibrados no seguinte sentido. O celular faz com que a gente fique completamente errado, torto. Acentuando, a cifose. Sendo que o certo é mais ereto. Correto? E quem não fica o tempo inteiro com o celular na mão? Né? Prestando atenção ali, WhatsApp, Instagram, Facebook e companhia limitada. Pois é, tudo isso provoca um desequilíbrio postural. Ah, mas é pouquinho tempo, mas todo dia, pouquinho tempo, vai te deixar todo ou toda empenada. Certo? Outro ponto, fator complicador. Computador. Quem não trabalha com computador hoje? Quem não usa o computador numa escala maior ou menor, mas está sempre de frente de uma tela? Alguns artifícios podem ser usados para diminuir esse efeito nocivo do computador. Sentar de forma correta na cadeira. Ah, como assim, Renato? O Te Explica, que mostra, tá vendo aqui? No começo do dia, você tá assim, certo? Certinho, postura correta. Isso aqui no começo da manhã. Às 10 da manhã, 11 horas da manhã, você já tá aqui, igual um bodoque. Pra quem é mais antigo aí, igual o Ti que vos fala, eu ia falar o bodoque. Ficava torto igual um bodoque, todo empenado. Quais reações em cadeia essa postura vai provocar? Acentuação da cifose torácica, protusão de ombro, protusão de pescoço. E no final do dia, a pessoa não sabe de onde vem uma tensão no trapézio, tá duro, tá incomodando, não sabe de onde vem. Desequilíbrio postural. Sua postura durante todo o dia foi massacrada, foi destruída por uma tela do computador muito baixa, por uma cadeira não muito confortável, o braço instável pro teclado. Seja bem-vinda, Cíntia. O braço instável pro teclado. Ou seja, são todos fatores que vão provocar um desequilíbrio postural, uma tensão muscular além do necessário durante o seu dia. Isso vai provocar no final de um período de médio e longo prazo esse desequilíbrio, essa alteração da sua postura anatômica. Vai te deixar empenadinha. Outra coisa que acontece assim, terrível em relação à postura. Pegar peso no chão. Todo mundo pega peso errado. Tem que pegar uma caixinha no chão. É aqui que pega. Sendo que o certo, é agachar para pegar o peso. Nossa coluna foi feita para transportar o peso, tirar sobrecargas do chão dessa forma. Aqui, agacha, tira o peso do chão. Quem não teve a curiosidade, tenha. A única época da sua vida que você agacha correto é quando você é criança. Olhe uma criança, um bebê, uma criança na mais tenra infância agachar. Do ponto de vista da atividade física, educação física, é lindo porque ele agacha da forma correta, perfeita. Olha a coluna do seu filho, da sua filha quando ela agachar. É retinha, perfeita. O que desequilibra ela? O passar dos anos e os vícios posturais. Agacha só de um lado, agacha só de outro.
Nunca, nunca agachei. É, Inês, tá certo. É isso mesmo. A forma correta de agachar é como eu mostrei. Tá aqui. Eu fiquei pensando durante ontem e hoje, durante o dia, como que eu ia usar para demonstrar na live, ou fazer com que fosse visto, alguns detalhes que são bastante importantes. Esse é um deles. Todo mundo agacha assim. Pega peso sim. Uns mais, outros menos. Mas todo mundo pega peso assim. E o correto, agachar com a coluna retinha. Abaixar de forma correta. Estabilizando a sua coluna. Abdômenzinho contraído. Solta o ar na hora que for subir. Ah, mas Renato, não dá pra prestar atenção em tudo. Gente, se não dá pra prestar atenção em tudo, pelo menos que seja com a coluna reta. Retinha. Certo? Para quem conhece ou para quem é dentista, galera, é uma das posições mais sofríveis de trabalho. Ah, mas por quê? Porque para raciocinar. Quem nunca travou coluna não sabe o que é. Mas para quem já travou, você sempre vai fazer um movimento de flexão da coluna e girar. Foi pegar uma sacola no porta-mala do carro. Ui, travei. Fui levantar da cama de mau jeito. Opa, travei. Movimentos esporádicos. Aí você trava a sua coluna. O dentista trabalha o dia inteiro assim. Para raciocinar na posição que o dentista fica. O paciente está com a cadeirinha inclinada, certo? O dentista está inclinado à frente, debruçado à frente do cliente e com a coluna girada. A grande maioria dos dentistas, quando chegam para treinar, a gente vai olhar movimento simples. Quando pede para fazer uma prancha. Quando ele vai fazer a prancha, o quadril dele está torto, está girado. Para vocês meninas também que ficam muito tempo sentado com a perna cruzada, pode parecer bobagem, mas o quadril também fica girado. Alguns alunos do estúdio, eu pergunto, que você fica muito tempo sentada de perna cruzada? Fico. Por quê, professor? Seu quadril está torto, tá inclinado. É ruim? Curto prazo, não. Mas lá na frente, médio e longo prazo, pode-se sim ter um problema maior na lombar, uma instabilidade maior no quadril, uma artrose de quadril, cabeça do fêmur, pelo simples fato de se sentar muito com a perna cruzada. Terrível, né? E agora vou bater num ponto, meninas, que vocês vão me trucidar. Mas eu tenho que falar. Um outro fator que leva a um desequilíbrio postural enorme, muito grande, é salto alto. Ah, mas por que, professor, que o salto alto? Gente, eu coloquei só o perfil da menininha aqui para dar uma explanada bem rápida. Bom, vou usar a caneta para mostrar. A posição anatômica é com a sola do pé plantada no chão. Então a caneta aqui é a sola do seu pé, certo? Seu calcanhar está aqui, a ponta do pé está aqui. Nasceu para ser assim. Foi concebida para ser assim. Certo? Só que a cobrança estética do dia a dia, porque, venhamos e convenhamos, um salto bem usado é bonito, mas só. O resto que ele te provoca no corpo são só fatores negativos. Então vamos lá, por partes, beleza. Calcanhar da menininha tá aqui, beleza? Pontinha do pé tá aqui. Ela foi concebida, nasceu para ser aqui, solinha do pé no chão, beleza? Aí ela vai e coloca um salto alto, 15, a sola do pé, inclina. Eventualmente, tudo bem. Mas para quem, igual a Inês, que é advogada, que tem às vezes uma cobrança maior por se manter
mais tempo ali de salto alto, né, imponente, para marcar presença mesmo nas audiências, usar muito salto, ou até mesmo quem curta mais por estética e passe muito tempo de salto. O seu normal deixa de ser isso, sola do pé no chão, e passa a ser isso, calcanhar no ar. A sola do seu pé fica inclinada, tá vendo aqui, ó? Passa a ser inclinada. Isso faz com que o corpo da bonequinha, em vez de ser estabilizado aqui, ó, mantendo o eixo corporal aqui, partindo do ponto de vista do tornozelo, faça isso. Se a sola do pé dela era reta e inclinou, passa a ser disso para isso. Só que o nosso corpo é uma máquina inteligente e ele começa a retificar esse desequilíbrio. De que forma? Na articulação imediatamente acima, no joelho. Seu pé não estava aqui? Seu corpo não inclinou? O joelho vai começar a retificar para fazer com que você volte para o eixo. Então, olhando só no joelho, joguei o corpo para frente, o joelho vai retificar. Joguei para trás. Mas ninguém anda inclinado lá para trás do joelho, certo? Aí a gente vai do quadril. O quadril joga para frente. Ah, mas parou no quadril? Não. Aí vai na lombar. Ou seja, meninas, é uma reação em cadeia, um simples salto alto. Desequilibra tornozelo, joelho, quadril, lombar, culminando lá em cima no seu pescoço. E quando eu digo para as minhas alunas que um sapato mal calçado, seja ele de postura, seja ele de tamanho, pode te provocar dor de cabeça, elas viram, ah, que isso, Renato? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem. As fáscias musculares que estão presentes no nosso corpo estão todas conectadas de uma forma que tem uma das fáscias passa pela sola do seu pé, por baixo do pé, e vem parar em cima da cabeça. Então o seu sapato apertado vai sim te dar dor de cabeça. Um salto alto, mal calçado, vai te dar dor de cabeça. E aí? Dica que eu dou para as meninas que tem que usar muito salto. Tem que parar de usar, Renato? Não. Só faça o uso com inteligência. Igual a Cris colocou. O salto alto desestabiliza todas as estruturas corporais. Todo mundo retifica para te manter equilibrada. Para te manter na postura correta. Então o corpo vai virando um S. Ninguém imagina que um simples salto alto provoque tamanha reação em cadeia no seu corpo. Então, dica, meninas. Se não tiver como evitar o salto alto, vocês sempre usam bolsas grandes, na grande maioria das meninas. Algumas não, mas a grande maioria sim. Então, pega uma sacolinha, põe o salto na sacola e joga na bolsa. Fica de rasteirinha. Chegou no lugar onde se é necessário o uso do salto alto. Vá lá, tira o salto, calça, faça-se ser vista, seja notada. Ó, que salto alto, bonito, top. Usou o salto alto, foi vista, precisou... Põe na bolsa de novo, rasteirinha no pé. Já tive alunas de personal que ela acordava de Anabela Mega Master Plus, certo? E o que acontecia com essa menina? Ela não conseguia usar rasteirinha, muito menos andar descalça. Ela andava sempre na ponta do pé. E isso gerava para ela uma dor na lombar que até a gente descobrir que era por causa do salto, demorou horrores. Muito tempo até descobrir que o filho feio da dor que ela tinha na lombar era o salto. E sim, era o salto. Salto alto. Certo? Provoca toda esse desarranjo no seu corpo. Então, meninas, tem que usar o salto alto? Vou parar, professor? Não. O Titi não vai falar para parar de usar salto alto de forma nenhuma. Porque uma mulher com um belo salto alto é bonito. É bonito. Então, use o salto com inteligência.
Pega o salto alto, põe na sacolinha, põe na bolsa. Saiu, cheguei na balada, na porta da balada, parou o carro, desceu do Uber, tira o salto, calça ele, fica ali, se fez ser vista, foi vista por todos, entrou na balada. Gente, senta, tira o salto do pé, deixa o pé respirar, deixa a articulação respirar um pouquinho daquela sobrecarga. Beleza? Um outro pedido que vocês mandaram para que eu falasse também na live era sobre o desequilíbrio postural das gestantes. Ah, professor, a grávida, depois da gravidez, e aí o corpo ele sofre um desequilíbrio postural, e aí como é que a gente faz para voltar? Gente, vou explicar. Durante a gravidez, o corpo da mulher ele sofre um desequilíbrio, primeiro porque ela começa a ganhar peso. As estruturas corporais todas vão desequilibrando. Tá aí a dica. Meninas, voltando um pouquinho. A atividade física é primordial para que nós possamos reequilibrar a postura de todos vocês. Independente da patologia, seja cifose, seja escoliose, seja hiperlordose, seja o desequilíbrio provocado por uma postura errônea de trabalho, por uma postura ruim do dia a dia, independente de qualquer que seja esse desequilíbrio, atividade física é primordial para que nós possamos reequilibrá-los novamente. Certo? Então voltamos nas gestantes. Uma mulher, antes da gestação, espera-se que ela tenha esse equilíbrio corporal, esse eixo corporal. Certo? Mas aí, ela engravida. Durante a gestação, várias estruturas vão se readequando, realocando, seja de forma mecânica, seja por influência hormonal. Várias estruturas vão se reajustando novamente para acomodar o bebê. Então, o que era aqui passa a ser aqui. Os eixos corporais ficam completamente deslocados. A mulher, ela começa a ter essas modificações. Por quê? Acontece um desvio em função da gravidade, porque o seu centro de gravidade, que está mais ou menos aqui, ó, na região umbilical, e nesse eixo, e mais ou menos nessa altura, ele começa a se deslocar, porque a gestante vai tendo um aumento da barriga, certo? Então o seu centro de gravidade, se ele te acompanhasse, se ele viesse nesse sentido, a gestante ia cair para frente. Ia cair de frente no chão. Então o que acontece? O corpo é uma máquina inteligente, ele começa a readequar esse centro de gravidade, jogando ele mais para trás. Faz com que a gestante tenha aquela postura clássica, mãozinha na lombar e barriguinha para frente. A mão na lombar, barriga para frente. E aí, ela vai inclinando mais para frente para encaixar essa postura, botando a mãozinha na lombar ali. Por que disso? Em função do mecanismo compensatório. Então ela vai compensando ali esse desequilíbrio postural, vai jogando o quadril para frente. A lordose na lombar vai aumentando em função da barriga que vai puxando ali. Essa fraqueza muscular do abdômen, né, que a barriga vai crescendo. Então essa hiperlordose vai aumentando, aumentam a tensão dos paravertebrais. Vou mostrar de novo. A hiperlordose aqui vai aumentando. Uma tensão nos paravertebrais, que é a musculatura que está aqui envolvendo a coluna. A musculatura abdominal vai sofrendo uma distensão, porque a barriga cresce.
E aí, por um mecanismo compensatório, a gestante vai jogando para trás. Vai correndo todo um desequilíbrio. Tá, o bebê nasceu. Até 5 meses pós-parto, esse desequilíbrio postural vai ter influência de uma frouxidão ligamentar comum à gravidez. Porque, por exemplo, nós homens, o nosso quadril é uma peça só. Crista ilíaca, o sacro, é uma peça só. Na gestante, ela é dividida em 3 peças. O sacro, que é bem atrás ali, que bem a base da coluna, do quadril, e as 2 cristas ilíacas. Com a gravidez, a crista ilíaca ela vai se abrindo para se ajustar à criança que está crescendo, ao corpinho que está vindo ali e ao parto que vai acontecer. Passou o parto, beleza? O que acontece com o corpo dessa mãe agora, pós-gestante? Aquela postura com a mãozinha no quadril, apesar da criança crescer, ter já nascido, ainda continua. E o que resta a nós, professores de educação física, fazer para corrigir essa postura? Fortalecimento do core, que foi muito judiado durante a gravidez. Seja o assoalho pélvico, pelo peso do bebê, porque tem algumas mães que não conseguem segurar o xixi, se espirra, opa, vaza um pouquinho. Por quê? O assoalho pélvico foi muito judiado. Várias alunas estão no estúdio, vai pular a corda, opa, vazou, professor. Normal de acontecer, gente. Alguns por genética, outras em função da gravidez. Então, o que nós temos que fazer nesse caso para corrigir essa postura? Primeiro, fortalecimento do core, todos os músculos envolvidos no equilíbrio e estabilização do corpo, fortalecimento da musculatura presente no assoalho pélvico, e aí volta novamente, manobra de Bressing, que eu vou trabalhar o fortalecimento da sua parede abdominal e essa musculatura bem profunda do assoalho pélvico, ou seja, eu vou encaixar essa musculatura no lugar e fortalecer o abdômen para travar. Então, assoalho pélvico e abdômen. E aquela hiperlordose que estava exagerada ali vai voltar para uma posição anatômica. Certo? Exercícios indicados. Prancha. É um dos exercícios mais completos para a estabilização do quadril. Inclusive a musculatura bem profunda. Alongamento. Trabalhar o alongamento dessa cadeia posterior da gestante. Todos esses músculos eretores que são muito judiados também durante a gravidez. E porque é normal, também com o crescimento da criança, essa mesma postura da gestante ser mantida porque a mãe encaixa o bebê de lado no quadril. Ela vai jogando para trás. Então nós temos que fortalecer essa musculatura do abdômen, trabalhar a musculatura paravertebral para que eu possa equilibrar essa mãe novamente. Certo?